Se você não está conseguindo ter os resultados que você gostaria, mas principalmente está se sentindo que não está saindo do canto, esse vídeo aqui é para você. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como interpretar o gráfico da maneira correta. Te mostrar detalhes que poucos te ensinam, porque é esses detalhes que fazem você mudar a sua visão. E eu te digo mais, além de melhorar os seus resultados, você vai se transformar em um trader profissional. Vai saber exatamente o que o gráfico está fazendo e como provavelmente ele vai se movimentar. Meu nome é Edson e meu objetivo aqui é ajudar você a mudar de vida com o mercado financeiro. Eu quero te mostrar passo a passo tudo isso aqui de forma mais simples possível. Para te mostrar como interpretar o gráfico da maneira correta, nada melhor do que mostrar isso na prática. A operação que eu vou te mostrar foi no EuroCAD, às 8h57 até as 9 horas. Eu peguei para fechamento de vela de M5. Como você consegue interpretar o gráfico da maneira correta? Você precisa entender o contexto do gráfico, o que o gráfico está te mostrando nesse exato momento, para você poder executar uma operação. Então, quando eu estava executando essa operação, quando eu cheguei nesse momento do gráfico, eu observei uma zona de suporte bem interessante. Tá vendo aqui uma zoninha muito interessante para quem gosta de operar ali, retração de vela, tava fenomenal. Por quê? Porque toda a zona de suporte estava preenchida com pavio, e esse pavio aqui demonstra muita rejeição, ó, pavio em toda essa zona, tanto que ele deixou um paviozão aqui embaixo. Claro que você não entraria nessa vela anterior, nesse último toque, devido à vela anterior, mostrando pressão vendedora. Isso você tem que saber. Filtros, tem vídeo aqui no canal mostrando exatamente como você pode identificar boas entradas ou não. Mas aqui, de fato, que você precisa analisar, entender o contexto do gráfico. Nesse exato momento que eu cheguei no gráfico aqui, eu vi essa zona de suporte, pensei, poxa, ele pode ter uma probabilidade legal de vir buscar esse suporte novamente. Mas como ele já veio buscar nesse exato momento, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar entender o que ele vai fazer após isso. E diante disso, o que a gente faz? Traça nossas possíveis regiões. Mas antes disso, a gente precisa entender o que o gráfico está se movimentando. Como é que ele fez aqui, ó? Numa macro, ele está respeitando um suporte macro, fez uma pernada de impulsão aqui com sequencial de velas. Isso mostra a zona compradora, lateralizou nessa região, capturou liquidez, ou seja, veio buscar as zonas de resistência, veio capturar essas ordens daqui para poder se movimentar. O gráfico sempre vai se movimentar buscando ordens de stop, sempre ordens de stop ali, basicamente, que onde estão essas ordens de stop? Embaixo de suporte, em cima de resistência, ou seja, essa resistência tem várias ordens aqui em cima tem várias ordens aqui embaixo tem várias ordens aqui, tanto que ele fez isso, ó, esse movimento aqui de captura, buscou essa zona e é onde a gente opera opções binárias, como a gente está operando opções, mas aqui esse conceito funciona para todos os mercados, mas o que eu quero te mostrar aqui é a leitura gráfica, como está interpretando para poder executar essa operação que eu te mostrei logo no começo dessa aula. Baseado nisso, eu sabia que ele já tinha buscado uma zona de resistência aqui em cima e buscado uma região. Então, nesse momento, ele capturou a liquidez daqui de baixo, ou seja, respeitou o suporte para quem opera ali retração de vela, ele acabou respeitando, só que você não entraria pelo fluxo de queda aqui bem forte. Isso aí, se você entende aqui o canal um pouco, começa a acompanhar os vídeos aqui no canal, você sabe que a vela anterior te demonstra muita informação. E essa informação, para quem opera opções binárias, isso faz toda a diferença. Então, nesse exato momento, o que eu esperava? Poxa, ele pode e tem grande probabilidade de querer fazer um quê? Um falso rompimento nessa região. Vem buscar um falso rompimento nessa região daqui, ó. Vem buscar um pullbackzinho de baixa nessa região, porque ele estava respeitando pra caramba essa zona de resistência. Essa zoninha aqui de resistência estava bem respeitada. Deixa eu apagar aqui. Essa zona de resistência aqui, ó, bem respeitada, e a probabilidade dele vir buscar nessa zona seria alta, já que ele tocou no suporte, capturou as ordens de stop que estavam aqui embaixo, então ele geraria uma força para poder buscar ali em cima. Mas como é que eu vou entrar numa operação dessa? Do nada, não tem como. A gente precisa ter gatilhos, movimentos que vai te mostrar para onde vai o possível movimento do preço. E aqui estamos operando no tempo gráfico de M5. Com isso, nesse exato momento, o que o gráfico fez? O que o último candle fez está aqui informando. Ele mostrou uma força na compra, ou seja, tocou na zona de suporte, mostrou uma zona de compra forte. Como a gente passa por tempo gráfico de 1 minuto, a gente consegue interpretar o seguinte, você tem que entender o seguinte, o gráfico vai sempre trabalhando em busca de zonas de procura de stop loss, vai buscando os stop loss das pessoas. Para quem opera Forex, isso fica muito mais evidente que toda zona de suporte e resistência vai ter stops ali posicionados, ele faz dar essas beliscadas aqui, ó, para poder tocar, depois continuar
subindo, beleza? Então nesse movimento, ó, ele mostrou, tocou numa zona de suporte, aí vai para contexto, entenda o contexto aqui comigo. Tocou na zona de suporte, mostrou força, ou seja, opa, tem gente posicionada nessa região, beleza. Ele voltou nessa zona e mostrou novamente força, ó. Olha aqui, força. Só que quando a gente passa para M5, a gente vê uma finalização de candle, basicamente fazendo um engolfozinho aqui no candle anterior. Então mostrando que a probabilidade dele vir buscar uma zona aqui de cima seria alta. Só que até o momento eu não imaginaria isso. Então precisaria de vamos dizer assim, um gatilho de entrada. E qual foi a minha análise? Ponto, ou seja, primeiro toque, segundo toque, buscaria aqui um terceiro toque nessa microestrutura aqui de tendência de alta, micro mesmo em M1, buscando essa zona de terceiro toque com foco total na resistência, ou seja, no pullback na zona de cima. Como você pode analisar aqui, o horário da entrada foi exatamente às 8 horas e 57 minutos. Inclusive, se você não tem conta nessa corretora, eu vou deixar aqui na descrição o link de cadastro dela. É a melhor corretora do momento e a que eu mais utilizo em todas as minhas operações. Então vamos lá. Basicamente, a minha entrada foi buscar uma zona aqui no terceiro toque, lá no tempo gráfico de 1 minuto, buscando um alvo lá em cima. Esse era o meu alvo e essa é a minha possível projeção. Analisando em 1 minuto, basicamente chegou lá de 8,57, ó. 8,57, deixa eu ver se foi essa a entrada. Não foi a próxima vela, ó. A próxima vela tocou lá na minha zona, ó. Essa velinha tocou na minha zona e respeitou a nossa linha de tendência, ou seja, tocou bem, peguei bem no ponto exato, 8,57, tá vendo aqui embaixo, ó, no relógio, 8,57 foi a minha entrada para fechamento da vela de M5 e vamos ver aqui qual foi o possível resultado disso. Então, ó, ele buscou exatamente o nosso alvo de pullback ali nessa zona aqui de alta. Então, analisando em M5, como podemos observar aqui, ó, ele fez exatamente o movimento, tocou no meu ponto. E esse tipo de entrada é linda, por quê? Porque a gente consegue ver que não teve sofrimento. Eu sabia que se fosse para dar loss, ia dar loss facilmente. Mas a análise que eu quero te mostrar aqui é esse contexto. Tudo que eu te mostrei aqui. O motivo da entrada foi exato e claro. O motivo da entrada foi que ele já tinha pego a zona de stop loss daqui de baixo da galera, sentiu uma rejeição forte. Vamos lá para o price básico, price bem raiz. Ele tocou na zona de suporte, deixou um pavio gigante, mostrou que tinha pessoas aqui posicionadas, ou seja, teve rejeição do preço e depois confirmou com mais um outro candle aqui de força aqui, mostrando rejeição do preço para alta. Logo, esperei a confirmação no tempo gráfico de 1 minuto, baseado no contexto do macro, ou seja, meu macro aqui nesse exemplo foi M5, mostrou rejeição no macro, busquei em 1 minuto, terceiro toque da linha de tendência e aí vimos o alvo buscando ali perfeitamente, sem sofrimento, esse tipo aqui de entrada. Antes de eu te mostrar o ouro desse possível movimento que o gráfico tende a fazer, se inscreve aqui no canal se isso aqui foi agregador para você. Inclusive, temos uma meta de like nesse vídeo. Se batemos 500 likes dentro desse vídeo aqui, eu vou trazer um vídeo de operação ao vivo, mostrando todos os detalhes de como eu faço antes de operar. Na prática, sem burocracia, sem cortes, totalmente focado para fazer você evoluir. Então, meta de likes, 500 likes para a gente crescer aqui dentro desse canal. Vamos lá. Então, nesse exemplo aqui, a gente pegou essa entrada. No caso, eu peguei essa entrada com esse contexto que eu contei para você. Agora, qual é o possível movimento do gráfico? A gente tem que entender a interpretação que o gráfico vem te falando. Então, nesse momento, eu sei que ele já tinha pego, vamos dizer assim, os stops da galera aqui. Então, o possível alvo que ele vinha buscar seria os stops da galera que estão aqui embaixo. Tanto que aqui embaixo tem muito stop, que é uma zona de suporte bem forte. Então, possivelmente o preço tenderia a vir buscar aqui para baixo, respeitaria esse pullbackzinho e iria vir para aqui para baixo para buscar as ordens de suporte do suportezinho ali, porque o preço sempre vai trabalhar assim, buscando ordens de stop loss para capturar o dinheiro da liquidez, gerar liquidez, vamos dizer assim, gerar o dinheiro para se movimentar. O preço sempre vai se movimentar em busca de liquidez. É assim que ele funciona de termo geral. Mas para a gente que opera opções, a gente foca em pequenos detalhes nessas zonas onde o preço tende a reagir, que já é necessário, já é o suficiente para a gente ter resultado aqui dentro. Então, o possível movimento dele seria queda aí embaixo. E como a gente poderia aproveitando desse movimento, como a gente poderia tomar nossas decisões? Eu, como operador de opções binárias, eu analisaria que ele teria esse suporte que foi rompido com um candle bem interessante. Aqui embaixo, ó, também ainda só confirmaria esse suporte se ele tivesse rompido esse pavio. Eu considero isso para mim, que ele tivesse rompido este pavio, que foi isso que ele fez exatamente neste candle ele rompeu o pavio.
pavio. E aí, uma entrada linda seria nesse pullback de baixo, nesse segundo ponto de suporte. Nesse caso, virou nossa resistência. Então, eu entraria aqui se eu tivesse visto essa entrada. Pelo contexto que eu estou te informando. Rompimento interessante. Padrão Enel que ele fez aqui, ó. Desceu, subiu e desceu com rompimento com candle bonito. Então, todos os modelos te informando um possível movimento do preço na direção de baixa. E só por questão de curiosidade, vamos ver aqui como foi o movimento do preço. Ó, basicamente foi fazer isso. Ó, vamos ver. Segurou na zona de suporte. Eu acredito que vai romper. Ó, e rompeu valendo. Ó, rompeu valendo o preço. Ó. E já aqui já confirmou a captura de liquidez dessa zona. Ou seja, capturou todos os stops que estavam aqui embaixo. Ó. Basicamente, ó, pegou todo mundo aqui embaixo. Ó. Que, como assim, Edson, stops? As pessoas que estão operando aqui em tempos gráficos maiores, vamos dizer assim, H1, H4, um dia diário, coloca seus stops em zonas assim. E aí o que o preço faz? Opa, pegar dinheiro aqui para depois subir. É isso que ele faz, ele vai fazer assim. Por isso a gente opera a retração de vela. É exatamente por isso, porque o preço vai buscar, às vezes passa um pouquinho e deixa nosso paviozinho lá. E é esse paviozinho que a gente opera, ou seja, busca nessa retração, nessas posições. Claro que você tem que saber esse contexto que eu acabei de contar. Esse processo, essa história, essa análise de narrativa que a gente está criando aqui, faz todo a diferença na hora de você executar sua operação. Por quê? Eu poderia ter levado loja nessa entrada. Não tem problema. Poderia ter levado loja nessa entrada. Não tem problema. Mas a parada a gente criou uma história de um possível movimento. Então você deixa de ser um cara amador, de uma pessoa que vai pro achômetro e passa para ter uma contextualização daquele seu pensamento. E você não entra nas operações do nada. Entra sabendo exatamente o que está fazendo. E é esse o meu objetivo aqui, realmente te ajudar a mudar sua visão e transformar seus resultados dentro do mercado financeiro. Eu tento fazer da maneira mais simples para te ajudar de coração de verdade. Aqui, ó, vai estar aparecendo um vídeo magnífico para melhorar seus resultados para você que gosta de operar M1 ou para você que gosta de operar M5. Vou estar aqui te mostrando.